Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mulheres na Íntegra. Esse mês nós estamos com uma programação muito especial no mês da paternidade, mês de agosto. E estamos aqui, vocês já perceberam, estamos trazendo convidados muito especiais e hoje não é diferente, né? Hoje eu trago aqui o pastor Anderson, Alex, Senhor meu marido. Uma grata alegria, né, ter vocês aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho sobre a paternidade que o Senhor confiou a vocês, né? Que temos feito de tudo isso. Então, gostaria então que vocês, se apresentassem. Muitos não conhecem. E a tua palavra, pastor Anderson. Olá, bom dia, Lu, bom dia, Alex. Dia. É um prazer estar com vocês aqui, a gente compartilhar um pouco daquilo que nós cremos, né? Sim. Meu nome é Anderson, eu sou casado com a Raquel, sou pai de 3 filhos, a Ashley, o Azaf e o Gabriel. E o Senhor tem feito muitas coisas boas e falar sobre paternidade bíblica é um presente, né? Fazer a leitura, como Deus lê as situações, como que Deus espera de nós como pais, vai ser muito boa essa conversa. Amém, muito bom. E você? Eu sou o Alex. Olá a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Alex, sou presbítero na Igreja Presbiteriana de Limeira. Sou casado com a nossa anfitriã aqui, com a apresentadora, com a Elô. Amo. Nós temos 3 filhos e também temos um netinho já. Isso. E uma netinha a caminho também. A caminho, logo ela chega. Grande privilégio poder servir a Deus e estar aqui com vocês. Amém, muito bom. Então, a primeira pergunta, a gente vai perguntando para vocês podem compartilhar. Então, assim, pastor, o senhor, qual é a diferença entre um pai cristão? Sabemos aqui nossa audiência, por muitas famílias cristãs, outros não, Então, qual é a diferença, entre um pai cristão e um pai que não conhece a Jesus na criação dos seus filhos? Como isso interfere ele ser ou não cristão? Olha, nós entendemos que a diferença está no propósito, na identidade, como o pai se enxerga, na criação dos seus filhos. Porque o Senhor nos deu uma missão maravilhosa, que é de criar filhos, novos indivíduos, sejam homens, sejam mulheres. E nós entendemos pela palavra de Deus que os filhos são herança do Senhor. Então, eles são herança, são do próprio Deus para nós. Então, é um presente, A Bíblia fala também no mesmo Salmo 127, que nós devemos encher deles a nossa aljava, Então, porque nesse caminho, nessa trajetória, nós vamos imprimir o caráter do Senhor, da lei do Senhor, no coração deles, Como diz Deuteronômio 6, diligentemente ensinando a palavra do Senhor, na rotina, no dia a dia. Ali um verbo bem característico, que é o inculcar, que ele está relacionado a uma goteira, que depois de tanto gotejar numa superfície, ela deforma ali, porque é insistente, é rotineiro, é dioturno, Então a palavra de Deus sendo imprimida na mente dos meninos, das meninas, dentro dos lares, no caminho para a escola, no supermercado. Então são situações rotineiras. Teologia se ensina no dia a dia, Não é no ambiente da igreja, não é também, mas não, a maior parte do ensino acontece ali na rotina. E a diferença é essa, que um pai que ele não conhece ao Senhor, há muitos pais muito compromissados, que criam muito bem seus filhos sem conhecer o Evangelho. Sim. Porém, há aquele princípio que falta, que é a eternidade, no coração do pai, no coração da mãe, de realmente mostrar um propósito de vida para os seus filhos, Que você conhece, o Alex conhece muita gente que é muito piedosa, muito compromissada com a verdade, com a honestidade, porém nós entendemos que o Evangelho é essa veia que realmente vai nutrir a mentalidade das crianças, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, É uma responsabilidade dos pais e do pai, principalmente, como sacerdote do lar, aquele que puxa toda a espiritualidade da casa. Legal. De ver, Não é só ensinar princípios morais, Isso, os filhos, exatamente. É algo mais. Para contribuir, a gente sabe que existe de certa forma, um conceito popular, um ditado que fala que nós criamos os filhos para o mundo e não para nós mesmos. Sim. Isso é uma visão, talvez, não muito cristã, porque, pensando na maneira cristã e correta, é que nós criamos os filhos para o Senhor. Sim. Nós formamos discípulos. Legal. Então, nós criamos filhos que têm uma missão também. Nós temos uma missão de criá-los, nós temos uma missão já ordenada pelo Senhor para as nossas vidas, de sermos discípulos, mas fica então esse desafio enorme de fazermos dos nossos filhos também
que eles sejam discípulos. Então vai além dessa questão de criar filhos para o mundo, né? Legal, legal. Muito bom. Continuando com o senhor na palavra, como podemos então criar um ambiente familiar que reflita os valores cristãos, então? Eu penso que, pela nossa experiência, assim, né, eu com a Elô, para aqueles que não sabem, nós trabalhamos há muito tempo com casais e temos ministrado sobre a vida de muitos casais. E a gente percebe que um dos principais problemas, uma das principais falhas que existe nos relacionamentos é a falta de comunicação. Então, talvez eu começasse por aí, para a gente criar um ambiente propício a ter essa conversa com os filhos, ter um ambiente onde eles possam ser ensinados. Eu acho que começa pela comunicação. E daí entra outra questão que nós gostamos bastante de trabalhar, né, Elô? De uma palavra que eu acho que é bem importante, que é intencionalidade. Sim. Intencionalmente, então, nós como pais devemos criar esse ambiente, criar momentos, criar oportunidades para que seja possível ensiná-los, seja possível discipulá-los, seja possível ter momentos de conversa, seja possível, então, sermos bons pais. Porque se deixa a vida me levar, a vida leva eu, se deixar esperar ter vontade, esperar que o negócio vai acontecer naturalmente, não vai acontecer. Notadamente nos dias em que estamos vivendo, que todo mundo corre, todo mundo não tem tempo, todo mundo está cansado, parece que faz parte já do cumprimento, né? Sim. Tudo bem, tá corrido e tô cansado, parece que é uma coisa que já faz parte. Então, se eu não criar esse ambiente, não me realmente colocar na agenda, por assim dizer, não vai acontecer. Então, eu acho que passa por isso, né? Essa necessidade de criar um ambiente. Então, uma vez criado o ambiente, seja no almoço, em família, seja num jantar, ou seja, a gente sabe que como todos estão correndo, hoje nem todos têm essa oportunidade de estarem juntos nos momentos de refeição, mas quando estiver juntos, a gente criar, então, um tempo de qualidade. Sim. Né? Forçadamente ou forçosamente ter um tempo de qualidade com eles. Isso vai desde os pequeninos, bebês, tem um bebê em casa, né, pastor? Lá, e até os filhos grandes. Nós temos o nosso filho do meio que tem 25 anos já e também precisa desse tempo. Né? Exige tempo. Até que eu ia comentar sobre isso, né, pastor? Falar sobre quanto custa tudo isso, né? Que é o tempo, né? Em dedicar, parar a nossa agenda para ser intencional, né? Nessa comunicação. Isso parte daquilo que nós começamos falando, que é o propósito que nós temos como pais. Porque numa cultura tão avassaladora como a nossa, de tantas distrações, de uma rotina tão apertada, nós precisamos definir as prioridades. Né? E antes do pai ser provedor, antes dele ser aquele que sai de casa para lutar pelo alimento, existem outras responsabilidades nas quais ele precisa priorizar, que é a saúde espiritual e emocional da família, mais especificamente dos filhos, né? Como é o assunto hoje. Porque como que o meu filho me enxerga? Né? Ele me enxerga como, eu não sou só amigo dele, mas eu posso ser amigo. Né? Eu ficaria extremamente chateado, Alex, se o meu filho procurasse outra pessoa para contar sobre uma demanda dele. Na escola, na igreja, ou qualquer lugar. Né? De não haver uma intimidade. A nossa grande missão na criação dos nossos filhos na esteira do que o Alex disse, é construir pontes. Nós vamos construir pontes com eles, onde eles tenham acesso a nós. Na medida em que já aconteceu um exemplo do Azaf, por exemplo, meu filho do meio, de 12 anos, a notícia ia chegar que ele tinha aprontado. Ia chegar, mas ele me contou primeiramente. E eu já pratiquei o perdão, já pratiquei a disciplina ali, e ficou tudo certo. Né? E a maneira como seus filhos te enxergam determina a maneira como eles vão se relacionar com Deus também. Porque a referência que eles têm de pai somos nós. Então, se nós falhamos miseravelmente nessa função, naturalmente eles espelham essa mesma coisa com o Senhor. Né? Então, meu pai me puniu, meu pai me bateu, meu pai gritou comigo por conta de algo, então eu creio que Deus talvez vai fazer a mesma coisa. Então, perceba como que é uma reação, são desdobramentos ruins. Nós precisamos ser intencionais na maneira como a gente aborda, como conversa. Então, nós precisamos ser acessíveis a eles. Aconteceu várias vezes de eu aconselhar jovens que eles têm mais facilidade, às vezes moças também, mais facilidade de conversar com o pastor
do que poder falar com o pai, Do que com a que família, é o recurso ou ajuda imediata que deveria Sim. ser o primeiro contato, É né? verdade. Então, realmente, a intencionalidade, ter o coração maduro para construir relacionamentos emocionalmente saudáveis. Muitas vezes o pai, ele já vem de um histórico também ruim, né? Sim. Ele também foi vítima de um pai ruim. Sim. Então, acaba isso reverberando na criação do filho. Mas aí é onde entra o evangelho, aí é onde entra a redenção de que realmente pode fazer diferente, Sim, né? Com os filhos, né? De poder tratar e né? Fazer a leitura da situação, perdoar, abraçar, orar com ele, né? Então, realmente é uma questão de muita proximidade. Eu me lembrei de um dado estatístico, mas eu tenho certeza que ele está defasado. Tem um livro que eu lamento, mas eu não vou lembrar o autor agora, que é 21 dicas para a criação de filhos. E ele traz uma estatística de que os pais conversam com os filhos aproximadamente 13 minutos por semana. Uau. Só que eu tenho certeza que está defasado. Esse livro, salvo engano, é de 2008. Tá. Então tem quase 20 anos. Eu tenho certeza que hoje é menos, Sim. infelizmente. Então é pouco tempo demais. Não dá para construir um diálogo profundo com Relações tão pouco tempo. duradouras, Então acaba sendo uma comunicação muito superficial, de bom Uhum. dia, boa tarde, boa noite, boa aula. Né? Então é muito pouco. Realmente. Aí entra a intencionalidade de realmente dar o nosso bem mais precioso atual, que é o tempo, Sim. para os nossos filhos. Com certeza, muito bom. Indo nessa linha, né, até pensando essa próxima pergunta vai abordar, né, sobre isso também, que também muitas famílias, além de ter pouco tempo para cuidar dos filhos, dessa intencionalidade em falar do Senhor, ainda entrega para a igreja esse papel, essa função, né? Essa próxima pergunta que a gente vai ver, né, em Gênesis 2, nós lemos sobre a criação, né, do homem, da mulher. Tudo isso implica nos propósitos de Deus, né? Cada um tem a sua função, né? Homens têm uma função, mulheres têm outras. Qual que é o papel real, né, da formação espiritual para esse filho? No sentido de... Porque muitos ainda até delegam. Ah, não, o EBD resolve, né? A escola bíblica, ou um pastor, né? Ou deixa para a criança buscar por si só, né? Sim, olha, eu diria que esse pai ou essa mãe, como a gente está falando de pai, vamos afunilar para o pai. Sim. O pai é o sacerdote do lar, é ele que vai encabeçar a vida espiritual da casa. Sim. Né? E eu diria, eu sou ousado a dizer que se esse pai falha nisso de maneira desleixada, ele está quebrando a aliança. Porque, principalmente na nossa igreja, quando nós fazemos a profissão de fé, a profissão de fé, o batismo infantil, nós falamos com os pais. É responsabilidade dos pais discipular e criar a criança no ambiente cristão. E terceirizar para a igreja é tratar a igreja como um comércio, como ele é um consumidor. Ele vem e delega, ele terceiriza para a IBD, ele terceiriza para o CP, ele terceiriza, né, para as programações que nós temos pontuais, toda a vida espiritual da criança. Então, depois, você já deve ter ouvido isso, mas eu criei meu filho na igreja. Exatamente. O seu filho foi criado na igreja e não em casa. Então, o que acontece? Não é terceirizável. O filho, as crianças, eles vêm pelo exemplo, o crescimento, né? Como que você trata alguém que fechou você no trânsito? Né? Quando alguém te pedir ajuda, como que você trata uma pessoa em situação de rua, uma briga em casa? Como que, é nesse cenário que ele terá as referências, né? Então, quando esse pai ele falha nisso, há desdobramentos ulteriores na vida da criança. Então, a responsabilidade é de ser um pilar da vida espiritual. Orar com eles, ter um devocional de qualidade, um culto doméstico durante a semana. Muitas pessoas pensam que precisa ser pastor, precisa ser teólogo para fazer um culto doméstico, e não há necessidade. Então, se o coração do pai está longe do Senhor, naturalmente o coração do filho também vai estar. Né? Então, quando nós lemos Deuteronômio 6, que ao caminhar na rua, em casa, no trabalho, na rotina, o pai precisa ensinar o evangelho ou a lei para os seus filhos, significa que a lei está no coração dele. Se a lei do Senhor não está no coração dele, a Bíblia fala que Jesus disse que o coração fala, né, a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso vai ser, a rotina vai entregar onde está o coração desse pai. E o filho está lá, com todos os sentidos aguçados para ver e ouvir, né, o que o pai
está dizendo. E é nessa esteira que a formação espiritual dele vai estar solidificada. Então a responsabilidade é grande. Como eu já disse no início, há uma quebra de aliança quando o pai ele não assume essa postura. E eu digo não só na paternidade, mas também no relacionamento conjugal, né? Que aí seria outro assunto. Exato. Então a responsabilidade ela é imensa que o Senhor nos dá. Sim. Muito bom. Perfeito, eu falaria bem disso também, essa questão do exemplo. Ele fala muito mais alto do que o ensino em si. Nós temos a ordem bíblica de ensinar, lá na Torá já, né? Para inculcar mesmo na cabeça da criança o ensino. E justamente isso, o processo é ao longo de todo o tempo. Sim. Todo o tempo. E lembrando que também nós temos no final de Mateus o Senhor Jesus ordenando para que façamos discípulos onde nós estivermos. E quem que é o nosso próximo mais próximo, senão os que estão dentro de casa, né? Os nossos próprios filhos, nossos cônjuges. Então, essa missão de fazer discípulos, ela começa dentro de casa. É terrível, né, a constatação de que é uma brincadeira que nós fazemos, né? A Elo sabe de que pastor, uma das coisas que mais converte as pessoas é o estacionamento da igreja. É fantástico como converte gente. O pessoal vem brigando no carro, arrancando o cabelo. É verdade. Chega no estacionamento, né, da igreja, fica Pronto. Todo mundo bonzinho, paz do Senhor. Dá a mãozinha e entra, vai. né? Eu queria falar de Posso ler um... Pode, fica à Tem uma vontade. pesquisa que um amigo nosso fez certa vez num acampamento de jovens. E daí a palavra fala para que a gente não irrite os nossos filhos. Sim. E daí eles tiveram uma percepção de fazer uma pesquisa entre os acampantes. O que irrita você? O que os seus pais irritam você quando eles fazem? Então, olha, por exemplo, serem ausentes, inverterem os papéis, sabe? Quando o pai não toma o papel de liderança, acaba deixando todo mundo assumir isso. Sim. Pensarem que o suporte financeiro é mais importante. Uau. Não é. Eles querem o pai, eles não querem só a grana. Possuírem oscilações de comportamento, né? Aquela pessoa que uma hora está de um jeito... Não sabe como que o pai vai chegar no dia. Então a criança ou adolescente, principalmente, fica totalmente perdido. Como que meu pai vai chegar hoje? Eles não participam da rotina, as nossas rotinas, isso irrita os filhos. Não possuem nem diálogo, nem intimidade com os filhos. Reclamam demais da vida. Os pais reclamam. Os pais reclamam demais da vida, isso acaba irritando. Transmitirem seus problemas conjugais aos filhos, sabe? E a criança acaba absorvendo. Isso é adolescente, eles acabam se sentindo né? culpados. Aliás, Exatamente. isso é comprovado, né? Em muitas situações de divórcio, as crianças tomam para si, elas se sentem culpadas. Eu acho que eu contribuí com isso, eu me sinto culpada. Mais 3 aqui, compararem os irmãos. Por que você não faz igual ao seu irmão, tal. Isso é terrível. Não façam isso, é muito ruim. Admitirem pessoas estranhas ao convívio familiar. Olha que coisa que eles levantaram também. Não terem o temor de Deus. Aí entra o exemplo, né? Sim. Questionarem as autoridades da igreja. Ou seja, os pais que ficam, detonando a igreja, falando mal dentro de casa. Exatamente. Isso, com certeza, é um desestímulo a eles participarem da convivência na igreja. E também são algumas, né, das questões que irritam os filhos. E a palavra fala, pais, não irritem os vossos filhos. Fica assim, o que é irritar? Perguntaram para esses jovens, eles responderam dessa maneira. Lógico que tem uns conceitos teológicos em cima disso, mas eu achei interessante trazer isso, porque às vezes os pais não percebem. Sim. No dia a dia acabam fazendo coisas que... E fica que o exercício, né, de fazer isso em casa, né? Sentar num dia, conversar, falar o que a gente irrita vocês, né? E os pais também poder falar para os filhos, quando vocês fazem isso ou não fazem, vocês nos irritam, né? Não é para haver um comportamento assim de... Para eu ficar feliz, né, me obedeça ou não me irrite. Não é sobre isso, né? Mas em amor, você abrir mão, porque às vezes, né, um pai está fazendo isso, trabalhando demais, achando que está demonstrando amor. Ele não faz para querer irritar, né? Mas não percebe o quanto que essa ausência está irritando o filho, Isso volta à questão do diálogo. Tem vários níveis de comunicação. A comunicação ela pode ser totalmente superficial, como eu falei, bom dia, boa tarde, boa noite, ou ela pode ser totalmente profunda. Sim. Onde realmente eu faço uma pergunta dessa para o meu filho. Eu estou te irritando de alguma maneira? Mas eu me calo
para ouvir. Vai querer ouvir? Eu vou ouvir Seja preparado. sem cortar. Porque tem também que acho que 14 segundos, normalmente a gente consegue escutar uma pessoa sem já elaborar uma resposta e interromper. Pois é. Vamos ouvir de verdade. Então, ter uma comunicação profunda visando algo maior, visando restabelecer uma comunicação boa, uma comunhão boa, visando o crescimento do filho, visando a paz na família, dentro de casa. Harmonia, né? Você Harmonia, percebe exatamente. que, né, nesses exemplos que você deu, os filhos contando para um estranho que os irrita, né? Sim. Então, poderia pegar os pais desses acampantes e colocar a resposta para eles olharem, né? Percebe? Porque é o que nós estamos falando. O evangelho, ele precisa redimir quem nós somos em todas as áreas. Ou ele coloniza tudo ou não, inclusive a paternidade. E o que isso implica? Você deixar de ser orgulhoso, pedir perdão para o seu filho. Sim. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Várias vezes. Falou, filho, me perdoa. Filha, me perdoe. Raquel, me perdoe por isso. Eu passei do limite, ou eu falei o que não deveria. Isso ensina a criança, principalmente quando o pai, talvez aconteça alguma, né, desinteligência, né, no lar, e o filho vê o pai pedindo perdão para a mãe pedindo perdão para o pai, olha aqui, né? Isso implica a derrota do orgulho no nosso coração. O pai excelente. que não pede perdão, o pai que não aceita... a verdade, ela é verdade só na boca de quem? Sim. Né? Ela é verdade na boca de quem quiser, de quem dizê-la, né? Então, isso é Calvino. Calvino diz, a verdade é verdade na boca de quem quer que seja, mesmo que seja um ímpio. É verdade? Nós defenderemos a verdade. Então, para assumir que o filho está correto em alguma ingerência que ele coloca, é necessário haver humildade e deixar o orgulho de lado. Falar, filho, me perdoa. Essa atitude iguala todos na mesma esteira, né? Debaixo da mesma régua, aliás, de dizer o seguinte, olha, o Senhor Jesus pede que a gente seja humilde, que renunciemos a nós mesmos. E aqui eu estou fazendo isso diante de você, filho. Filha, me perdoe. Né? Na hora de corrigir também, você vai ter autoridade. Porque ele se sente, não, eu me identifico com ele. Se o filho ou a filha, ou em outras relações, você não cria uma conexão, você cria uma ojeriza. Quantos de nós, às vezes, deixamos de ouvir alguém porque nós já temos um preconceito com aquela pessoa? É verdade. Sim. Né? Então você já cria uma barreira. E isso tem que ser destruído dentro de casa. Né? É o principal ambiente onde isso é cultivado. Né? Sim. Estou lembrando, né, sobre tudo isso, né, que nós estamos conversando, que já vai entrar na próxima, lembrando de um testemunho que nós vivemos, né, em família, no último ano do Vitão em casa, né, quando ele oficializou, né, o noivado ali, ele ficou noivo por 1 ano. Então, isso é o que? Há 8, 9 anos, né? Que faz uns 7 para 8 que ele se casou, 1 ano antes. Então, tudo isso, lembrando, é a antiga Elô, né? Que vivia... Hoje eu louvo a Deus, né? Por ser uma nova pessoa. Jesus tem sido muito bom e gracioso. E ele Aleluia, chegou... Aleluia. Não, glória até eu a Deus. louvo a Deus. Obrigado, Senhor. E ainda tem muito para fazer. Mas... Todos nós temos. Foi muito legal que ele chegou... legal, assim, olhando hoje. Né? Na hora não foi, não. Na hora, aquele negócio tem que engolir. Mas ele teve a iniciativa de trazer uma folha. Ele leu pra gente, né? Assim, tudo que ele falou, vamos ter o meu último ano em casa, em paz, em harmonia. E ali ele apresentou várias situações que eram conflitantes, né? Mas comigo, né? O senhor, meu marido, era um lorde, sempre foi. Mas era mais comigo ali, do quanto a gente queria no embate mesmo, né? Não é mostrar autoridade, poder, mas onde eu queria prevalecer, né? A minha vontade. E ali estava irritando ele, né? E ele veio com o papel e nós oramos, choramos junto, pedimos perdão, ele também. E foi um ano maravilhoso que foi o alicerce, né? Para nós desenvolvermos hoje esse relacionamento que nós temos com a família dele. Esse exercício, ele é muito bom. Né, isso que o Vitor fez com a gente foi fantástico, né? E tinha de tudo um pouco, desde de conversas, desde de vezes que, por exemplo, na ocasião nós tínhamos 2 carros. Daí, pô, por que vocês não deixam usar o carro melhor, né? Só deixam usar o carro pior, entre aspas. Entre outras coisas, assim, né? Que foram tratadas e foi muito bom mesmo. Sim. Mas eu queria também falar que isso pode ser feito com frequência. Isso pode acontecer. Não precisa ser quando saírem, legal. Eu quero recordar aqui, no final do ano passado, eu tive um momento bem ruim de talvez uma estafa extrema, uma quase depressão e tal. E eu me lembro que o pastor Anderson foi me visitar em casa e eu comentei que, como eu estava
bem down, assim, bem triste com Realmente. algumas coisas, eu tava bem para baixo. Uma das coisas que vinha ao coração era um sentimento que eu fui um mau pai, de que eu não cumpri direito com minhas questões, meus papéis, e ele me deu uma sugestão: converse com seus filhos, chama eles de novo e conversa com eles e abre o coração, fala o que você está sentindo, tal. E eu fiz isso. Eu acho que eu não sei, Não, sei se eu você te não dei me deu feedback. feedback. Eu fiz isso com os dois, né? Com o Vitor e com o Que Lucas. bênção. Eu tive um momento especial com eles e separadamente eu conversei com eles e falei como eu estava me sentindo, tenho a impressão que eu estou devendo para vocês, tal. E assim, a reação dos dois foi que não, eles compreendendo que a vida é corrida, o trabalho, tudo, mas eles me lembraram de algumas coisas muito positivas, Poxa, assim, legal. que talvez eu nem estava me lembrando, e foi um momento, assim, E se eu, muito generador. especial. se eu puder, né, testemunhar, dar esse feedback, né, para o pastor em rede nacional, internacional, né, e há 15 dias atrás, né, acho que não dei nisso, 10 dias, a gente estava com o Neto, né, e ele brincando com o Neto, é um grude com esse Neto, né, e eu Ele falei, que é um grude comigo. aham, o Matheus. ali é difícil saber quem é grude de quem. E ali eu olhando aquilo, porque agora, antes eu me irritava no sentido de ter, eu falei, não, eu quero também ter isso, né? Agora hoje eu fico admirando de ver os dois Entendi. brincando. E eu parei e falei, ó, tá vendo? Tudo que você hoje é com o Mateus, você era com seus filhos, né? Você não surgiu esse vô do nada, né? Uhum. Isso você foi com seus filhos, né? Então, É que, lamentavelmente, eu tenho uma memória ruim para algumas coisas, entendeu? Eu Realmente, entendo. eu tenho que ver umas fotos, daí eu vejo, ela Pra me ver, lembra, né? ela me lembra aí de vou algumas relembrando. coisas, e daí eu vejo que, não, eu até que fui mais ou menos. É Mas verdade. assim, só para puxar essa possibilidade de diálogo, Sim. isso tem que ser retomado. Não Tem que ser fique retomado. na expectativa ou achando que virá do nada um desejo. Não, Uhum. provoque esses momentos. Legal. Faça isso acontecer. Isso quando? Desde o pequenininho até o filho adulto. Eu falei com eles agora, o Vitor tem 28 e o Lucas tem 25. 25, né? São adultos, o Vitor é pai de família, vai ter o segundo filho, mesmo assim eu tive essa oportunidade de Deus Sim. bendita, né, de Eu acho tratar que com o eles. seu exemplo, ele é muito importante para quem está vendo a gente, vai ver depois, que até esse momento talvez você tenha se sentido um mau pai, né? Considerações finais é no final, mas eu preciso falar isso agora antes que eu Pode falar esqueça. já. Porque talvez você se avalie, porque a gente faz muito isso. Você ouve e aí na hora você já se coteja, já se compara para saber tipo, que tipo de pai eu estou sendo. Então, a boa mensagem que é uma esperança para você retomar a sua paternidade com seus filhos, independente da idade deles, independente do time que está hoje, se eles são novos, se eles já são casados, né? Refazer essa avaliação e realmente fazer essa lavagem de roupa suja para o seu coração, né? Porque o passado muitas vezes ele nos assombra, mas Deus nos dá a oportunidade de hoje De renovar. ser o melhor pai que eu posso ser para a glória de Deus, para o relacionamento ser saudável com os meus filhos. Isso glorifica a Deus, isso dá paz para a família, né? Eu me lembro que quando nós conversamos, o Alex realmente estava profundamente abalado, profundamente incomodado com essa sensação de inabilidade ao ser pai durante os anos, durante um período. Eu deixei de dar. Mas você conseguiu fazer o melhor que você podia naquele período. Mas Deus hoje, através desse podcast, através de outras pessoas, você pode revisar isso, reavaliar a rota, corrigir a rota, né, Alex? É verdade. E realmente Voltar, né, pro chamar caminho. os meninos para conversar, chamar os seus filhos, suas filhas, né, e reconstruir algo que talvez foi demolido, Sim. né? Há tantos filhos que não falam com os pais e verdade. vice-versa. Não é a vida que o Senhor tem para nós. Isso causa verdade. danos emocionais, causa danos espirituais, e o tempo de recomeçar é hoje, então dá tempo de reconstruir, né? E nós já falamos, né, gravamos, quando nós três falamos, né, Deus escolhe, né, os nossos pais, né, e Ele nos presenteia, e os filhos também, Ele verdade. entrega, né. E aí, caminhando agora para a próxima questão, vai trabalhar também nesse assunto da disciplina, do amor, da misericórdia, né, o pastor já começou a falar no início, quando disciplinou, né, como que disciplina, qual é a diferença, né, dessa disciplina, mas em exercer também o amor e a misericórdia com os filhos.
Sim. Sou eu agora, Alex? Pode falar. É eu, né? Então, a disciplina é algo muito importante na criação dos filhos, porque nós sempre temos a baliza do Evangelho, do que o Senhor faz conosco. Né? Em Hebreus 12, 6 diz que o Senhor, ele corrige, ele disciplina aqueles que ele ama. Então, o amor, ele não é um amor como o mundo imprime, que se você pode ser quem você quiser, se você se sentir ser assim, você pode ser, e isso é amor. Não, isso não é um amor bíblico, não é um amor que nós vemos revelado nas Escrituras. É um amor que corrige, é um amor que disciplina. E não é um amor que Deus não está com um chicote na mão, né? Nós precisamos desconstruir isso. Um Deus punidor. Mas ele é um Deus que ele vai corrigir justamente porque ele ama. Porque o caminho, muitas vezes, que nós trilhamos é um caminho que nós não estamos vendo toda a situação, e aquilo pode gerar problemas, consequências graves. Sim. E a disciplina do Senhor no caminho é um meio pedagógico de nos ensinar. Né? E ter maturidade espiritual para entender a disciplina de Deus é uma das grandes questões que muitas pessoas enfrentam mesmo após décadas de igreja, tá? Pessoas que estão sentadas no banco e não conseguem lidar com o sofrimento ainda. Sim. Não conseguem entender que muitas vezes, muitas questões, é óbvio, são por fruto de escolhas erradas, mas existem coisas que nós realmente vemos o toque do Senhor claramente para disciplinar, para trabalhar uma área da fé, do coração, né, para revelar aquilo que está dentro de você. Sim. E a disciplina ela tem esse papel. E dentro de casa é a mesma coisa, é punir com graça, punir com misericórdia, porque a ideia é levar a criança ou o filho ao arrependimento. Porque se arrependa daquilo que ele cometeu e entender que aquilo não faz parte da identidade de um filho de Deus. Sim. Porque eu deixo dizer uma coisa, a questão toda não é comportamental. Sim. Né, Alex? Não é adestrar, não é tratar por né? comportamento, não. É trabalhar o coração. Isso mesmo. Meu filho, minha filha, por que eu estou corrigindo você? Por que nós estamos sentados aqui falando sobre esse erro que você cometeu? E isso, o desdobramento é essa disciplina. Por conta disso, porque não faz parte da sua identidade. Não é o que o Senhor chamou você para ser. Sim. Quando nós vemos Paulo falando nos Efésios, a obra que ele predestinou a nós, não era meramente se desviar do pecado, mas sim viver uma vida das virtudes, de poder se desviar do mal, né? De poder tomar decisões sábias, de poder ouvir quando precisa ouvir. Então a disciplina, como sempre me lembro quando falo sobre disciplina, eu me lembro do exemplo de Natan com Davi. Davi foi um monstro, matou o homem para ficar com a mulher dele, e foi uma pessoa que acha que estava tudo bem. E o Senhor chegou através de um profeta contando uma parábola. A ovelhinha. Não, e era muito grave a situação, exato. Só que o Davi, ele realmente, nossa, quem é esse homem que fez isso? Aí conta a história do viajante que pegou a cordeirinha do homem mais pobre, a única que ele tinha, ele foi lá e pegou, ele era rico. Aí o Davi ficou todo irado e o Natan, então, esse homem é você. Então levou ele ao arrependimento de tal forma que a disciplina veio depois, só que o coração dele foi levado ao arrependimento. Então, um pai que disciplina para mostrar força, ele nunca vai ter o respeito do seu filho, da sua filha. É necessário que ele sente, que ele explique, que o arrependimento seja o final. É como o evangelismo, né? Nunca você vai pregar dizendo meramente os erros da pessoa, né? Os pecados que ela está cometendo. O final sempre da apologética é pregar o evangelho, levar a pessoa àquela mudança de rota, né? E com os filhos é a mesma coisa. Sim. Sim. Eu vejo que o Senhor faz isso com a gente o tempo todo, Ele nos corrige, e também nós devemos fazer isso com os nossos filhos, porque após a queda, nós sabemos que eu brinquei esses dias, né, falando sobre esse assunto no ambiente de palestra. Alguém aqui matriculou o filho para ser desobediente? Ou alguém aqui matriculou no curso da mentira? Ou fazer birra? Alguém matriculou na birra? Não, ninguém matriculou. Mas por que eles fazem assim mesmo? É algo nato. Inerente. É evidente que isso é da natureza caída humana, então aí entra mais uma vez a questão do pai e mãe de trazer correção para os filhos. Sim. É lógico que primeiramente nós falamos aqui isso com ensino, falando o tempo todo, ensinando o correto, mas em alguns momentos talvez eles vão precisar sim de uma correção, de uma disciplina para que eles façam o correto. Lembrando que não é para ficar brigando também por causa de bobagem, né? Sim. Ficar disciplinando o filho por coisas simples, ou então por acidentes. Uma criança derruba alguma coisa e nem foi por teimosia.
Porque às vezes acontece, para de mexer que você vai acabar quebrando. Se fala 10 vezes, ele vai e quebra. Daí talvez, sim, entre uma correção. Mas agora não, foi um acidente, só que os pais andam estressados, que acabam descontando nos filhos, às vezes, o nervosismo aí que eles têm vivenciado, né? Acaba... Engraçado que se fosse uma visita que derruba o copo, tudo bem, fica tranquila. Que terrível. Branca. Como diria um bom limenense, que vergonha do Bart, né? Vergonha alheia fazer isso. Só que assim, a gente acaba fazendo. Né? Nós cometemos muitas falhas nessa questão, talvez por conta de bobagem, assim. Nós éramos bem jovens, né? Quando os nossos filhos nasceram. Então, nada como aprender agora. Aprender, né? Nós não queremos romantizar a disciplina, né? Também, quando for necessário corrigir, todos os meus filhos, pelo menos o Gabriel ainda não, mas a Ashley e o Azaf levou umas palmadas, sim, foi necessário algumas vezes, mas não era regra, né? Porque não podia sempre, talvez eu tenha errado em algum momento, né? Mas a ideia sempre é essa, de lembrar a criança do porquê que de que aquilo não faz parte de alguém que foi salvo por Jesus, né? Porque não é só meramente falar não faça. Pessoal, esse é o comportamento de alguém que é salvo em Jesus, de alguém que conhece o Evangelho, é identidade. Se você trabalha a identidade do seu filho, né, você consegue imprimir nele, fala, não, isso não é comportamento de alguém que foi salvo. Ele não vai ser salvo por aquilo que ele faz. Mas o que ele faz denota, né, origina da onde ele foi tirado. Eu acho que a gente acaba transmitindo os 2 grandes mandamentos. Tá? Então, assim, eu amo o Senhor sobre todas as coisas e amo ao próximo como a mim mesmo. Então, quando a criança fere esses 2 grandes mandamentos, esses 2 grandes princípios, eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser relembrados dessa questão. Então, isso agora não porque ele quebrou alguma coisa, mas porque ele pecou contra o Senhor e precisa de uma correção. Agora, gente, só rapidamente aqui para relembrar, essa correção ela tem que ser em amor, ela tem que ser isolada, não é porque ela pecou no meio de uma multidão que você vai ser corrigido publicamente, porque daí você quer mostrar para os outros, como eu sou um bom pai. Não faça isso. É melhor você amar o seu filho e demonstrar amor lá no quarto, discretamente. Talvez ele vai ter, alguns vão pro quarto, vão para casa lembrando, eu tenho certeza que eu serei disciplinado. Mas exatamente, vamos conversar sobre o que aconteceu lá hoje. Foi assim assado, você pecou por isso e por isso, você pecou contra o Senhor. E assim acontecer de forma jamais pública. E jamais também descarregando a minha ira. Nunca, sei lá, falou de palmada, ou seja, qualquer tipo de correção, de punição. Vai ficar 3 dias de castigo porque você... Não, entendeu? Ela tem que ser coerente, se o pai estiver nervoso, tem que esperar acalmar um pouco, orar com a criança, orar antes, pedindo sabedoria para o Senhor. Porque o fim dessa correção, ele é nobre, ele glorifica a Deus. E eu espancar um filho ou exagerar nessa correção, eu não estou glorificando a Deus também. Aliás, eu estou dando um mau exemplo também. Totalmente. Eu estou falamos no começo sobre exemplo, eu estou criando alguém que talvez um monstrinho que possa replicar isso depois, ou na escola, ou com os próprios filhos. Ele vai resolver os problemas dele do mesmo jeito não é assim que a gente resolve. Só que tem que ter sabedoria aí, professor. Precisamos pedir muita sabedoria ao Senhor para lidar com todas essas coisas. Realmente. E é interessante quando a gente vê, né, posso dizer muitos pais, né, não foram criados, nós, por exemplo, não tivemos os pais na igreja aqui ensinando todos esses princípios, né? E hoje são servos do Senhor. O Senhor os atraiu, revelou e são pais, né? E eles poder fazer tudo diferente, né, do que foi até então, e com essa misericórdia que o Senhor se revelou a eles, né? Acho legal falar disso, né? A gente não replicar o que nós não somos fruto, né, apenas do que fomos. Tá nas minhas mãos fazer hoje diferente, né? Agradecer por que tivemos, mas muitos não tiveram essa interferência de um pai cristão no lar. Como que eles vão? Você quer falar, Alex? Pode falar. Realmente acho que é muitas características, estatísticas, na verdade, de lares disfuncionais, mesmo cristãos, né? 85% daqueles que estão presos hoje no Brasil, 85% deles, abaixo dos 18 anos,
tem lares disfuncionais. Nem tanto com a ausência do pai físico, mas a omissão do pai. Tá. Que é a mesma Talvez coisa. é pior, né? É um órfão de pai pior. vivo ali. Sim. Né? O pai está em casa, mas não está. É o Isso. paradoxo, né? Aham. E como que isso reflete, tem desdobramentos na vida dos filhos. Então, eu volto ao início sobre o Evangelho, porque se nós entendemos o Evangelho de fato, todas as nossas ações, elas vão estar debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus. E praticar a misericórdia, né? Tá ainda falando dessa esteira da disciplina, mas demonstrar com atos de misericórdia. Eu me lembro que o Asaf, uma vez, ele viu, a gente estava vindo para a igreja e tinha 2 meninos se agarrando aqui, na frente do colégio próximo da igreja, e 2 meninos, e ele falou, mas... Meu Deus. Tá estranho, não tá, pai? Falei, o mundo é assim, filho, você vai encontrar pessoas que não temem ao Senhor e dão vazão aos seus próprios desejos, Deus possa ter misericórdia, né? E eu me lembro que isso aconteceu de outra vez também, num outro exemplo, jogando bola, treinando num clube. Você gostou, Asaf, de jogar futebol lá com o pessoal? Eu falei, pai, eu gostei, mas eles falam muito palavrão. Eles falam palavrão o tempo inteiro. Olha lá. Então, filho, mas o mundo é assim mesmo, pessoas que não conhecem o Evangelho. E o Senhor nos plantou nesse mundo caído. Eu não vou te manter numa bolha e dizer que eu não posso te blindar do mundo. Nós estamos no mundo. Agora, você ser luz no mundo, que é o que o Senhor espera de nós. Então, naquele ambiente, quando alguém te perguntar, quando você for questionado, né, eu prefiro não participar, eu não gosto de falar palavrão, se puder evitar falar perto de mim. Tem aquela pessoa que tem aquele pecado aparente, né? Agir com misericórdia. Porque a ideia é assim como ele é disciplinado em casa, ele vai estender essa disciplina para fora, esse ato de misericórdia. E misericórdia nada mais é do que uma junção de 2 palavras gregas, que significa miséria e coração. Então é você colocar o seu coração na miséria do outro. Então, ele não está vendo a miséria que ele está, e ele está curtindo, está cantando. Sim. Mas nós temos a leitura correta através do Evangelho, que nos habilita a ver. Sim. Então, agir com misericórdia. E isso a criança vai vendo na medida que você tem as suas ações, né? Eu dei o exemplo do trânsito, porque talvez seja o exemplo mais imediato, né? Uma fechada, uma pessoa que não deu certo, entrou, né? Então, a Raquel, esses dias mesmo, estacionando o carro dela aqui na igreja, próximo ali da padaria ali embaixo, ela deu a seta para colocar o carro, aí uma pessoa da igreja mesmo buzinou, entrou na frente, colocou o carro, aí depois que ele viu que era minha esposa, eu não sei como é que ele reagiu e tal, né? Deve ter ido embora. E aí, volta domingo que vem. Pois é, outra semana eu venho. E aí tava o Asaf e o Gabriel no carro, né? E a Raquel ficou em silêncio e tal, né? Mas assim, a maneira que se ela tivesse reagido de maneira diferente, aquilo poderia ter desdobramentos, né? Sim. Então, acho que no final das contas, independente do passado que as pessoas tiveram, com pais traumáticos, e depois essa pessoa se torna pai, o Evangelho redime ela. Pode redimir. Porque, por mais que hajam traumas, hajam marcas na história, quando ela se reavalia, ela pode ser, como a Angela já disse, como nós já dissemos, agora eu vou ser intencional na minha paternidade. Eu serei um pai que mostra para os meus filhos o que o Senhor espera de mim. E aí nós vamos formar a próxima geração. Nós vamos matar uma geração. Né? Nós vamos formar pessoas, como o Senhor, como o Lucas escreve sobre Davi. Davi foi um homem que serviu a sua geração. E nós, como pais, precisamos nutrir essa próxima geração com o Evangelho. Eu queria contribuir sobre essa questão, né, de aquelas que estão na igreja, mas os pais não estão na igreja, que a nossa situação, né, de adolescência foi assim. Mas o quão é nobre isso que nós temos vivenciado na nossa igreja, de irmãos que se dispõem a serem pais. É verdade. De Eu muitos mesmo adolescentes. testemunho Nós isso. tivemos isso na nossa infância, na nossa adolescência Sim. aqui, né, na época de adolescente, É verdade. notadamente a Elô, a dona Iris Borges, né, Sim. que já esteve aqui no podcast, já sendo entrevistada. Isso. Ela era uma mãezona Era assim. ali. E assim também nós temos pais que são pais, como o verdade. pastor Anderson, que lida, o pastor Leandro também, eles lidam com os adolescentes, Sim. com os jovens. E eles Pastor podem... Jonas foi muito. Jonas, né? Todos fazem isso, todos os nossos pastores, graças a Deus, fazem isso. Pastor Nilton, pastor Vladimir também. E além dos pastores, conselheiros também que estão nessas sociedades, Sim. que se dedicam Fazendo a esse jovens papel. que não têm. E eles estão ali amparando esses jovens, então é um convite, né,
Você que talvez não tenha mais um filho na UPA ou na mocidade, mas você pode estar ajudando algum jovem, dar uma encostadinha um dia Sim. nele, Ser perguntar uma como é mãe, que um tá, pai ser um espiritual, pai, né? ser uma mãe espiritual nessa vida, levar para tomar um café, Uhum. convidar para alguma coisa, trocar uma ideia boa, ser realmente alguém que seja talvez um exemplo, que seja espelho para esses jovens que estão entre nós. Sim, muito bom. Estamos caminhando para o final e eu tenho uma pergunta agora para os dois. Não estava aqui, mas é tranquilinha. No sentido de, como que vocês orientam para esses pais cristãos que criou os filhos na admoestação do Senhor, ensinou, se tornaram adultos ou estão na juventude ainda, mas se desviaram dos caminhos do Senhor, no sentido, eu não quero essa vida, essa fé de vocês, fica com vocês, eu quero viver a minha vida. Como animar e exortar esses pais? Bom, vamos lá. Existem alguns cenários que são extremamente complexos, né? Envolvem muitas marcas que os pais acabam deixando na vida dos filhos, que fazem com que aconteça aquele caso da hipocrisia, né? De na igreja é uma coisa, em casa é outra. E aí o filho não vê conformidade, né? Harmonia no que se faz e o que se prega, né? Então, há essas cisões, né? Nas famílias, e o que é muito triste. Agora, a salvação, Jonas diz no capítulo 2, que vem do Senhor. Então, esse é o maior consolo de um pai e de uma mãe, né? E orar pelos filhos é o primeiro passo, sem dúvida. Orar pela conversão, para que o Senhor prepare situações nas quais ele tenha contrito o seu coração e venha conhecer o Evangelho de fato. E fazer aquilo que eu sugeri para o Alex, eu sugiro para você também. Talvez passe por essa situação. Vá atrás dos seus filhos. Converse com eles. Peça perdão por coisas que eventualmente você fez, que fez com que ele se desviasse. Porque nem tudo é culpa dos pais. Óbvio que nós sabemos disso. Mas naquilo que compete, né, tem que ter muita honestidade, tem que ter muita humildade, deixar o orgulho de lado, né? Que há pais que acham que não erram, há mães que acham que não erram, Sim. né? Que acham que é a melhor mãe do mundo, que é o melhor pai do mundo. E isso, o Evangelho nos ensina a ser assim. Ele ensina. Toda vez que nós vamos participar da ceia, Alex, o que acontece? O apóstolo Paulo diz assim: ei, meu amigo, minha amiga, examine-se a si mesmo. Sim. Mas eu quero estender isso para todas as áreas da nossa vida. Sim. De que maneira você tem sido um bom funcionário, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, um bom vizinho, um bom motorista? Olha só o leque, como que é gigante. Verdade. E na paternidade, muito mais. Às vezes a tristeza visita o coração de um pai que quer ver o filho. E nós não estamos falando de perfeição. Isso é Não. interessante. O Exatamente. Davi não era perfeito, Não. mas tem um coração que se quebrantava quando era confrontado. E você vê que essa é uma submissão à vontade do Senhor, de olhar e deixar o orgulho do lado, que na minha opinião, o maior vilão é o orgulho. Satanás luta ferozmente contra as nossas vidas. Mas somado, ele tem uma parceria muito grande quando nós somos orgulhosos. A soberba, né? Na nossa Foi o que própria ele fez destruição. na queda, né? A soberba da vida. Sim, então nós vamos nos livrar desse orgulho e podem fazer coisas práticas, que é o primeiro passo é orar, colocar diante do Senhor e ter um coração misericordioso. Sim. Porque talvez o seu filho, a sua filha não esteja vendo para onde está caminhando. Né? Nós vemos exemplos de grandes pessoas, grandes pregadores que talvez tenham a síndrome de Davi, né? De ser um sucesso no trabalho e um fracasso em casa. Sim. E aí perde os filhos para o mundo, pelo menos temporariamente. Mas o consolo de saber que a salvação vem do Senhor é muito confortante. Colocar diante do Senhor e procurar esses filhos periodicamente. Porque imagine que o filho tem 25 anos e ele está longe do Evangelho. Ele tem 25 anos. Foi 25 anos de construções na sua vida. Não é uma conversa... Pode ser que aconteça. Sim. Uma conversa milagrosa que o Senhor, naquele ato, ele converte. Mas existe ali um processo de desconstrução de algumas crenças que ele foi adquirindo, num coração endurecido, né? Que o Espírito Santo vai quebrando essa dureza de coração, vai dando um coração de carne sensível às verdades do Evangelho. Então, isso é um processo paulatino que não pode haver desânimo, e não é porque os pais não estão vendo, que não estejam, talvez já vendo transformações nesse momento. Enquanto você ora, enquanto você conversa, enquanto você manda mensagem. Então, o primeiro passo é orar, e o segundo é um diálogo aberto, franco, talvez como nunca houve antes, né, Alex? Sim. Sobre esse tema, não existe ex-filho. Não existe ex-filho. É verdade. E tem situações muito piores. Situações de jovens que se desviam do Evangelho, vão pro mundo, né, para uma vida desregrada. Sim. Como fez o filho pródigo, né,
que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas também tem situações difíceis em que tem drogas envolvidas, tem uma escolha sobre questões de gênero, etc., mudança completamente, que é um desafio enorme para nós, pais. Mas não existe ex-filho. Verdade. Serão Uma sempre vez nossos filho, filhos, sempre né? filho. Mas a gente tem também que se apoiar em alguma coisa que os nossos filhos responderão individualmente perante o Senhor. Fica a nossa missão de cumprir aquilo que nós falamos desde o começo. Inculcar na cabeça. Eu gosto de uma interpretação que eu ouvi recentemente sobre a passagem bíblica que é muito citada, né? Para que ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando ela estiver velha não vai se desviar. Okay. Eu vi uma interpretação, pastor, que segundo um exegeta aí do hebraico, ele falou que uma possibilidade de interpretação é que ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela estiver grande, o ensino não vai sair da cabeça. Não é que ela não vai se desviar, porque senão, quantos casos nós vemos de pessoas que foram ensinadas, cresceram na igreja e se desviaram completamente. Então, eu achei bem legal essa questão, essa possibilidade interpretativa. Ele provou, na verdade, lá, ele é bem conhecedor do hebraico. E é verdade, quando você conversa com pessoas que estão desviadas, ele sabe que ele está, que ele precisa voltar. Ele sabe que ele precisa se reconciliar com o Senhor. Ele sabe que ele tá faltando, ele está devendo, alguma coisa precisa mudar. Mas talvez ele não tenha forças, talvez ele esteja esperando acontecer alguma coisa nova. Enfim, mas a responsabilidade nossa, então, a gente tem que cumprir, de inculcar, de fazer. Ok, o resultado final pertence ao Senhor. A salvação, ela é individual, não tem como. Né? O Paulo compara a salvação ao haja luz. Quem pode falar haja luz? Somente Deus pode falar haja luz. Né? Ezequiel 18, se eu não me engano, também fala da responsabilidade dos pais e dos filhos. Os filhos não respondem pelos pais e vice-versa. Cada um responderá por si diante do Senhor. É claro que se eu for um pai negligente, eu também responderei pelos meus atos. Sim, eu responderei. Mas ter também essa tranquilidade, mas não ficar daí nessa angústia. Toma essa postura, dá esse passo de procurar. Né? Mesmo que ele esteja longe, já está casado. Isso já é curador para todas as partes. Ele pode trazer um renovo, algo tão extraordinário para a vida. Não é ficar esperando, gente, que vai acontecer naturalmente. Não fique esperando, dê esse passo. Talvez você tenha que se humilhar. Talvez haja uma necessidade de realmente se humilhar, enfiar o rabinho no meio das pernas, ir lá. Tem coisas que talvez eu tenha culpa e o outro tem, não importa, eu vou dar esse passo, né? E talvez eu vá escutar um monte de coisas, sim, eu vou, mas é visando algo maior, visando um benefício maior. E qual é o que eu posso visar que seja mais nobre do que a glória de Deus, que é para a qual nós vivemos. Não é isso que a gente professa, né? A glória do Senhor sempre em primeiro lugar, mesmo que eu tenha que me humilhar para isso. Que bênção. Eu tenho vivido, né, testemunhado também nos aconselhamentos bíblicos também sobre esse assunto, eu sempre trabalho, né, sobre o processo de Deus para com o nosso coração, né, tendo mães, né, que às vezes estão nesse processo, do quanto Deus está trabalhando soberanamente com propósitos, né, de ver assim, porque é muito fácil ver filhos que dão certo, vamos usar esse termo, né, pejorativo até. E a gente ainda dá tapinha nos ombros. Fala, tá vendo como eu fui bom? Leve na escola dominical, leve nos acampamentos, faça isso que dá certo. E não é sobre isso, né? E o quanto que Deus trabalha o meu coração nessa dependência de clamar por esses filhos, né, que estão desviados do caminho do Senhor, mas compete a nós orarmos, né? Não desanimar e ver o Senhor trabalhar o nosso coração. Eu gostaria de costurar esse assunto dizendo que muita gente espiritualiza muito a conversão. Eu vou explicar essa frase. Nós devemos orar, nós devemos clamar pelo Senhor, nós devemos jejuar por isso. Só que você percebe que há uma responsabilidade dos pais, nesse caso. Né? Justamente, a gente já disse, né? Estão voltando. Vá atrás do seu filho. O quão disposto você está a se humilhar para que o seu filho conheça o Senhor de fato, como talvez ele nunca conheceu. Né? Há pouco tempo eu preguei sobre uma mulher cananeia. Aquela mulher, ela não conhecia o Evangelho, ela era pagã, e ela se dedica a conhecer quem é Jesus. Ela chama Jesus de filho de Davi. E ela tem uma filha endemoniada em casa. E ela foi, de certa forma, o Senhor Jesus foi severo com ela. Só não faz sentido eu tirar da mesa e dar para os cãezinhos, né, que eu tenho na minha casa. Ela falou assim, não, realmente, mas o que cair da mesa, os cachorrinhos comem.
o quão disposto você está para se humilhar para poder ver o teu filho liberto. Né? Então, sem contar as questões espirituais, como foi exatamente o caso dela. Então, é uma batalha a ser travada. Tanto contra as hostes espirituais, que é a nossa verdadeira luta, mas também contra o nosso orgulho. Sim. Porque se humilhar é uma característica que o Evangelho faz a gente se desenvolver da maneira certa. E aí você olha para você com honestidade, né? Você faz uma ressonância ali magnética do seu coração e fala, opa, as marcas aqui, ó. Aí fala, não, você tem razão, filho. Aquele dia aconteceu isso, por favor, me perdoa. Nós, infelizmente, a gente tem uma coleção de pessoas que falam, meu filho enterrou o filho. Uau. Numa situação de extrema tristeza. Que se suicidou ou foi assassinado, um pai enterrar um filho. E aí ele vai ter que viver com isso a vida toda. Lógico, o Senhor pode curar, pode tratar o coração, mas veja, não esperar. Eu vou finalizar esse momento. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que o filho fazia muito tempo que não falava com o filho, e aí o filho sofreu um acidente de moto. Ele ficou sabendo quando a notícia chegou por outro terceiro. O filho cheio de pinos na perna, né? E aí ele chorando muito. Se eu for lá, ele não vai me receber. Eu falei, mas meu amigo, ele não tem pra onde ir. Ele tá numa cama com pino, literalmente. Invade aquele hospital, abre teu coração, se derrama na frente da enfermeira. O quanto você quer restaurar isso? E aí, pela graça de Deus, ele ouviu o conselho, foi lá, o menino realmente não tinha pra onde ir, se quebrantaram dentro do hospital, e a relação que eles não tinham há anos foi retomada. Foi restabelecida. Por quê? Por causa do passo, né? Falei, ora por isso, jejua antes de ir, meu irmão. Coloca seu coração diante do Senhor. E vai. Sim. Então, na medida que nós temos que confiar que o Senhor vai fazer uma obra que nós não conseguimos, da instância do coração, até o ouvido você pode fazer. Sim. Que é ir lá conversar, que é ir lá abrir o coração, né? Ela se derramar. Com certeza. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Lembrando também que o Senhor Jesus, acho que Pedro, né, fala que pra gente agir como ele. Quando ele era ultrajado, ele não respondia com ultraje. Antes ele se submetia ao Pai. E assim é com a gente também. Com a gente. E o perdão cura. O perdão, ele cura. Eu te amo e eu te perdoo são coisas preciosas que devem fazer parte do nosso vocabulário sempre. Exato. Amém, muito bom. Costurado estás. Caminhando para o final, então, gostaria que vocês deixassem, né, uma mensagem para os pais, né, e famílias que estão nos assistindo. Pode ficar à vontade. Pastor primeiro, por gentileza. Primeiro. Não tive escolha agora, né, Alex? Não. Vamos lá, nós com certeza teremos pessoas que têm uma família que por N questões é disfuncional, não tem a presença do homem como pai, né? Mas essa palavra é direcionada para você que é mãe solo, para você que é pai, de realmente reavaliar a sua paternidade. E se você é mãe, de que maneira você pode suprir essa ausência do pai. Não tente bater o escanteio e correr na área, tá? Você não consegue, mas dentro das suas limitações. Eu sou um exemplo das estatísticas de mãe solteira. Minha mãe se divorciou do meu pai, eu era muito garoto, então ela nos levou para a igreja. A gente estava sempre na igreja, a gente pegava ela orando muitas vezes em casa, diante daquela situação de ser mãe solteira e ter que trabalhar fora. Então o conselho é: reavalie a sua paternidade. Como que os seus filhos te enxergam? Os seus filhos te pegam orando? Os seus filhos te pegam lendo a Bíblia? Qual que é a leitura que o seu filho faz de você? E a partir disso, seja honesto consigo mesmo. Procure o seu filho, a sua filha, converse com ele, converse com ela, independente da idade. Talvez há pais aqui que vão ouvir a gente que talvez faz um tempão que não fala com os filhos. Então acho que é o momento de você realmente restaurar isso. O Senhor é poderoso para fazer novos começos. Hoje, não já fique adiante, faça pega logo. o seu celular, liga, manda uma mensagem, vá presencialmente. Ele não me atende, vai lá presencialmente, né? E vai insistindo para que o Senhor faça uma obra, porque aquilo, o João Calvino dizia que se você quer pregar o evangelho para alguém, se preocupe, como eu disse agora há pouco, leva o evangelho até o ouvido dele. Do ouvido para o coração é o Espírito Santo. Então essa é a mesma esteira para você reconquistar e fortalecer os laços. Se você já faz isso, intensifique, procure colocar a prática de culto na sua casa, um devocional, um dia específico, não consegue fazer diariamente, né? Mas vai ali, separe um dia, converse com seus filhos. A questão toda que nós temos falado é sempre ganhar a confiança deles e então pregar o evangelho. Eles não vão ouvir você se eles não acreditam em você, se eles não confiam em você. Então, que realmente possa haver uma restauração dos relacionamentos.
dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Amém. É isso. Muito obrigada. E você? Eu acho que não tem muito o que complementar, né? O pastor Sim. foi bem completo na fala dele. Eu acho que eu gostaria de falar apenas como nós estamos no íntegra, né? Mulheres na íntegra. Sim. Lembrar para aquelas mulheres que estão sozinhas na igreja, cujos maridos ainda não vêm. E ainda não vêm, né? Nós Sim. esperamos pela fé que eles se acheguem. Amém. Sim. Lembrar que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. Mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Clamar por sabedoria. Sempre clamar por sabedoria, buscando realmente fazer tudo o que tiver ao alcance, como se dependesse dela, e buscar ajuda também. Eu falei sobre os conselheiros, sobre os pastores, ajuda mesmo Estamos na à igreja disposição. para esses filhos. Os pastores estão sempre à disposição para que haja realmente esse auxílio, esse apoio, alguém que caminha junto, ela não está sozinha. É verdade. A igreja é o lugar apropriado, onde existem sim pessoas capazes e dispostas e disponíveis para ajudar. Então, buscar ajuda. Não fique achando que alguém vai perceber, a gente brinca, ninguém tem bola É de cristal verdade. para adivinhar. Busque Realmente. ajuda, dê esse passo Procure de fé, de ajuda. coragem, procure ajuda. Certamente você será amparada e conseguirá um auxílio Amém. nesse desafio grande que é a criação de filhos. Muito bom. Eu já estou um pouco livre agora, né? Agora eu tenho neto. Que delícia. Agora já estamos com netinho já. Se aprontar alguma coisa, a gente entrega. Resolve. Cuida aí, já tá limpo, já trocou a fralda, volta que eu vou brincar com ele agora. Muito bom. Mas é um grande desafio. joia. E nós dependemos totalmente do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer, o Senhor Jesus falou, e isso inclui certamente a criação de filhos. Muito bom. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Continuem, né, operando na paternidade que vocês foram incumbidos, né? Os filhos que o Senhor escolheu para vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada por essa participação. E aqui chegamos ao final, né, desse episódio. Gostaria, né, que você curtisse, compartilhasse, comentasse, né, deixasse o seu recadinho. Muito obrigada, né? E fica aqui também o convite. Se você estiver ouvindo no dia que foi lançado, essa semana do dia 20, né, de agosto, nesse próximo final de semana, teremos o primeiro congresso da família aqui na IP Limeira, né? Faça sua inscrição, procure, né, se inscrever e participar desse projeto maravilhoso e abençoador também para a família. Afinal, família é projeto do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.